On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM, aqui é a Josi. O tema de hoje, que eu trago para vocês é: por trás de uma criança agressiva, quase sempre há uma criança agredida. Forte, né? Esse tema foi o mote de um texto da minha amiga, a psicopedagoga Ana Macarini. Ana Macarini, pessoa bastante perspicaz, educadora, habituada a lidar com crianças com dificuldades de aprendizagem e uma pessoa muito sensível. Então, como soma do conhecimento técnico e da experiência adquirida, ela traz algumas reflexões que eu vou passar aqui também para vocês e refletir. Afinal, por que as nossas crianças são agressivas, A gente tem que ter em conta, e ela introduz esse texto já nos falando, que o controle das emoções é algo conquistado desde as nossas vivências, Então, assim, tudo que nós vivenciamos no mundo e as coisas às quais nós somos expostos são as coisas que fazem com que nós passemos a ter as respostas, Então, nós somos frutos das nossas experiências. Desde que uma criança nasce, ela chora. E desde que ela chora, a maneira que os pais vão lidar com esse choro já estão mostrando para a criança como vai ser a relação dela com o mundo. Então, gente, até mesmo ignorar o choro de uma criança pode ser um ato de violência. É delicado, É delicado justamente porque exige de nós que nós tenhamos um bom senso, uma observação, uma atenção muito grande, porque é necessário um contato próximo para nós sabermos quando é a hora de nós interagirmos, quando é a hora de nós mediarmos alguma coisa e quando é hora de nós esperarmos e deixarmos que a criança tenha um momento de frustração que ela precisa lá digerir com ela mesma para depois mudar. Mas o quanto da agressividade de uma criança, ela pode não ter aprendido com nós mesmos, Quantos modelos nós não passamos de que algo está errado. A gente tem que pensar que nenhuma criança, a menos que ela seja portadora de um distúrbio psíquico, E aí, só quem vai poder dizer isso é um psiquiatra, um psicólogo. Mas nenhuma criança revela comportamento agressivo sem que haja uma causa, Um disparador para tal comportamento. A agressividade pode ser fruto de um trauma emocional, que tanto pode ser absolutamente real, quanto nascido de uma fantasia da criança acerca de uma situação em que ela tenha se sentido ameaçada ou ferida. Eu acho isso muito legal, isso a Ana colocou no texto dela, porque às vezes a gente tende a se apegar muito a situações concretas e a gente não percebe que atos de omissão, quando a gente está distante, a falta de carinho, a falta de apoio, a falta de presença podem dar chances para que a pessoa tenha fantasias. E dentro dessa fantasia, a criança, essa pessoinha, ela pode criar um mundo muito terrível para ela e um mundo muito assustador, porque ela não se sente segura. Em um outro programa, eu já falei que a criança ela precisa introjetar os pais. O que é esse introjetar? É ela saber que mesmo que os pais não estejam próximos, ela pode contar com eles. Mas uma criança que não tem essas figuras de apoio presentes, carinhosas, que não sente segurança vinda deles, ela não tem isso. Então a chance dela ter pavores noturnos, medos e fantasias assim mais catastróficas é muito grande e é decorrente às vezes de uma omissão. E aí a criança, como criança que pode misturar fantasia com realidade. A gente tem que entender
que tudo isso é uma construção, né? E isso vai se reproduzindo. Então, depois, se lá na escola, por exemplo, os educadores veem atos de violência, a gente tem que ver como que eles estão lidando com isso também, né? E aí começam a ter as relações sociais, porque a criança ela está aprendendo a regular seus sentimentos. Ela tem então os modelos que ela teve da infância, primeiro dentro de casa, que podem ser modelos positivos ou não, mas ela está aprendendo a regular. Só que se durante essa aprendizagem ela só vê modelos que não são bons exemplos, né, de pessoas também descontroladas ou que incentivam aspectos que não são tão positivos, como que depois a gente vai esperar que ela tenha um bom resultado? Por exemplo, dentro da escola, se a gente vê conflitos, será que os educadores estão sabendo mediar esses conflitos, né? Porque eles precisam estar preparados, gente. Então, não é por culpa do educador, não. É essa reflexão social. Será que as pessoas estão preparadas para lidar com isso, né? Esses dias eu falei um pouco da animação O Touro Ferdinando, onde havia sempre uma imposição para que ele fosse violento, para ele competisse, para que depois ele fosse competir nas touradas. O quanto que nós fazemos isso com as nossas crianças também? O quanto que nós exigimos que elas sejam sempre as melhores na escola, que elas tenham sempre os melhores resultados, que elas sejam sempre imbatíveis. Porque, gente, se a gente estimula na nossa sociedade, seja na escola, seja depois nos empregos, que as pessoas sejam sempre as melhores, a gente está incentivando a criação de verdadeiras bombas relógio, panelas de pressão. Porque essas pessoas, se elas tiverem um valor associado à sua vida de que elas têm que ser as melhores, na hora do vamos ver, elas podem ver como única opção de vida o atropelamento do outro. Porque se ela tem que ganhar, ela pode entender que não importa como, ela tem que ganhar. Então, para ganhar, ela tem que bater, para ganhar, ela pode subornar, para ganhar, ela pode ser agressiva, ela tem que berrar. Então, mostra uma falta de mediação, uma falta de cuidado. E os nossos pequenos, gente, as nossas crianças, elas são extremamente vulneráveis diante das escolhas que os adultos apresentam para elas. Elas chegam no mundo completamente inacabadas e elas vão ganhando forma nesse mundão, né, que a gente apresenta. Então, é fruto disso, né? Então, o que eu mostrei para ela, né, dentro de casa? O que essa criança viu na rua? O que essa criança está aprendendo na escola? Quais os modelos de trabalho depois que essa criança vai ter contato? É disso que nós vamos ter o resultado em violência. Um sentimento não administrado, né? Algo que não foi bem mediado na hora que foi necessário, ou uma sensação de abandono, né? Porque o abandono, como eu falei antes, não precisa ser o abandono físico. O abandono ele pode ser emocional, um distanciamento afetivo, né? Então, quando a criança passa por isso, ela pode sim passar a lidar de forma agressiva. O cuidado é: perceba que a criança agressiva ela é um sintoma social de algo disfuncional aonde ela está, seja na família, na escola, onde quer que esteja. E aí que a gente tem que tomar um cuidado muito maior, que é com o estigma. Porque se essa criança está sendo agressiva, a gente tem que tomar cuidado para não interpretar até mesmo um pedido de socorro dessa criança, um pedido de atenção, como algo só negativo, né? Porque aí a gente vai entender que essa criança é só aquela que faz bagunça, só aquela que bate no outro, só aquela agressiva. E na verdade isso pode ser um grande sinal de carência, desatenção e descontrole que precisa de cuidado, né? Pode ser um tremendo pedido de controle. Então, a gente precisa ter o olhar, né? A gente precisa ser sim exemplo para essas crianças, mas a gente precisa estar atento, porque elas são, né, na verdade, fruto do nosso meio. Fica a dica para vocês. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit
que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit